Nesse vídeo nós vamos estudar o sinal da função quadrática. Lembramos que uma função quadrática é da forma de um polinômio do segundo grau, ax2 mais bx mais c. E o a determina se a concavidade é para cima ou para baixo. Se o a for positivo, se for maior do que zero, a concavidade é para cima. Se o a for menor do que zero, a concavidade é para baixo. Existem três casos. O primeiro caso, quando delta for maior do que zero. Se o discriminante for maior do que zero, ou o discriminante zero. O último caso, quando o discriminante for menor do que zero. Calculamos o discriminante usando B2 menos 4AC. Quando for positivo, existem duas raízes. A primeira raiz, x1, e a segunda, x2. Do mesmo jeito aqui. Esse caso é um caso com discriminante positivo, duas raízes e concavidade para baixo. Então eu tenho x1, x2. Tá? Esse aqui é o eixo x, que é o domínio da função. Então, aqui, sempre que a função está acima do eixo x, ela tem valor positivo. Então, antes de x2 era positivo, antes de x1 era positivo, entre x1 e x2 ela está abaixo do eixo, ela é negativo, e depois ela sobe, e para valores do domínio maiores do que x2 ela é sempre positiva. Aqui, antes de x1 negativo, ela é igual a zero aqui, depois ela se transforma em positivo, depois ela desce, se transforma em zero e depois vira negativo novamente. Então, para o caso em que o a é menor do que zero e o discriminante é positivo, para x do domínio da função menores do que a primeira raiz, é sempre negativo. Entre a primeira e a segunda raiz, valores positivos, e depois da segunda raiz, valores negativos. Agora, no caso de uma única raiz, a função só vai tocar no eixo x em um único ponto. Então, isso significa que só existe um valor de x, que é a raiz, que essa função é zero. Todos os outros, essa função é acima do eixo. Positivo, positivo, zero e depois positivo. E aqui, abaixo do eixo negativo, toca na raiz, fica zero e depois volta a ser negativo. Nesse último caso, quando o delta é negativo, não há raízes. Se não há raízes, a função ela não bate no eixo, então ela nem passa nem encosta. Então, os valores dessa função são sempre acima do eixo. Se a concavidade for para cima, valores sempre positivos. Essa função é sempre positiva. E nesse caso, quando a concavidade é para baixo e o delta negativo, ela está sempre abaixo do eixo, ou seja, nesse caso, a função quadrática é sempre negativa. Então, esses são os casos possíveis. E em cada caso, você primeiro descobre a concavidade, depois descobre o número de raízes, ou seja, cálculo delta, e aí você define quando a função ela é zero, quando toca o eixo, negativo, quando está abaixo do eixo x, e positivo, quando está acima do eixo x.